bem-vindos ao seminário de 10 erros comuns no trading. Antes de iniciarmos a formação, vamos apenas fazer a leitura do nosso habitual aviso de risco. E neste sentido, é meu dever informar que os CFDs são produto financeiro complexo. O investimento responsável exige que conheça as suas implicações e que esteja disposto a aceitá-las. Pode implicar a perda súbita da totalidade ou mais que o capital investido. As informações contidas nos vídeos não devem ser interpretadas como nenhuma forma de recomendação ou solicitação de investimento, pelo que a IG não se responsabiliza pelo uso da informação. Ora, aquilo que hoje, em termos de sumário, vamos ver então os erros mais habituais que são cometidos no trading. Portanto, fizemos aqui os 10 que a IG considera serem então os mais comuns e, em jeito de conclusão, vamos também ver algumas das coisas que podem ser evitadas. Portanto, aqui estão identificados os principais 10 erros. Estamos a falar preços médios, reposicionamento para as notícias, negociar depois das notícias, arriscar mais de 1% do capital, expectativas irrealistas, conta demo, gráficos limpos, conta e alavancagem, manter os registros de resultados e encarar o trading como um negócio. Vamos então começar aqui pelo ponto número 1, que nos dá conta de preços médios. Ora, apesar de muitas vezes e de forma não intencional, os preços médios têm vários problemas. Isto porque uma posição perdedora em aberto vai estar a sacrificar tempo e dinheiro que podem ser utilizados em melhores oportunidades. E o que é que acontece? O capital que é perdido, existe sempre um retorno ainda maior. 50% das perdas requer 100% de retorno apenas e somente para recuperar. Aqui, o que é que se pretende? Melhor, o que é que acontece? Quando nós estamos a comprar contra a tendência, está única e simplesmente a representar tempo e capital bloqueado. Devemos não insistir em posições que nós já vimos que não estão a correr bem, já superamos os nossos limites, aqueles como nós encaramos como limites, logo não faz qualquer tipo de sentido manter então a posição, uma posição perdedora. Apesar dos resultados muitas vezes traz resultados positivos, ou algumas vezes, mas os preços médios, estamos a negociar com preços que estão intermédios, podem levar a perdas significativas ou entrar em margin calls. Portanto, o aviso que está a margem a ser consumida e está a comprometer o desempenho do trade. Ir comprando contra a tendência, uma vez mais o alerto, representa estar a perder a perder tempo e a bloquear capital. Uma forma de poder contornar este ponto, contornar as perdas, porque muitas vezes o que acontece é estamos a negociar com preços médios ou verifica-se que está a ser negociado um preço médio para tentar bloquear ou tentar diminuir as perdas. Uma boa prática é utilizar stops a fim de poder então diminuir as perdas e fazer com que estas não vão além daquilo que eu já tenho estipulado inicialmente. É uma forma também de criar disciplina. Ponto número 2. Reposicionamento para as notícias. É sabido que as notícias podem mover o mercado, mas o que é preciso ter em conta é que o sentido não é conhecido. Apesar de podermos atribuir uma elevada probabilidade a uma notícia, desconhecemos sempre qual é a reação do mercado a essa notícia. Nunca sabemos a priori, com certeza 100% segura, de como é que o mercado vai comportar na sequência da divulgação de um dado. Mesmo até algo que seja esperado de ter algum impacto, pode ter até um impacto inverso. Isto porque o mercado desconta antes da saída, por exemplo, do resultado de um indicador, e muitas vezes quando sai esse indicador o movimento já é contrário ao esperado, dado que antes já se estava a comportar no sentido da divulgação, logo o impacto após a divulgação não é tão grande. Aqui verifica-se um aumento da volatilidade, que faz consequentemente disparar ordens de stop e limite, que podem provocar movimentos com grande amplitude e muitas vezes irracionais, antes de ser retomada uma tendência bem definida e lógica. Para evitar estar a negociar desta forma, aquilo que pode ser feito é aguardar que o mercado tenha já uma tendência definida para poder então dar continuidade. No momento em que sai a notícia, o movimento acaba por ser muito
não temos a noção de qual é o movimento, portanto não temos completo o conhecimento. Ponto número 3. Negociar depois das notícias. Ora, quando uma notícia de um forte impacto é conhecida, os mercados podem se mover agressivamente. O que é preciso ter em conta? Que muitas vezes existem dados paralelos que estão associados a uma notícia principal e que podem provocar movimentos ainda de maior amplitude ou mesmo contrariar a lógica que nós encaramos como predominante. Uma vez mais, verifica-se um aumento da volatilidade, faz disparar ordens de stops e limites que podem desencadear movimentos com grande amplitude. Por isso mesmo, aquilo que deve ser feito é esperar que a volatilidade acalme para que seja definida uma tendência que permita controlar melhor o risco. Negociar, ter sempre em conta que as notícias têm outras notícias paralelas que vão condicionar a lógica que nós encaramos como predominante. E muitas vezes o movimento agressivo ou não vem precisamente das notícias que estão paralelas. É preciso ter, por exemplo, um bom calendário económico para ir acompanhando o que é considerado a notícia predominante e quais são as consideradas as paralelas para ter em conta para fazer uma boa análise. O ponto número 4 é um ponto fundamental, a exposição que nós temos ao risco. Quando arriscamos mais de 1% do capital, aquilo que é preciso ter em conta, e de uma forma geral, é que devemos sempre negociar a menor parte possível que nós temos do nosso capital. Quase todos os traders que arriscam grande parte do capital em cada trade acabam por perder. A regra de não arriscar mais de 1 ou 2% do capital em cada trade é bastante comum por traders profissionais, arriscam muitas vezes até menos de 1%. Isto porque o risco excessivo não vai equivaler a retornos excessivos. Não é por eu estar a investir tudo ou por eu estar a negociar uma grande quantia que eu vou ter exatamente o retorno nessa dimensão. Seria até um pouco ingênuo pensarmos dessa forma. E uma forma também de criarmos aqui esta gestão é precisamente o risco máximo diário deve ser equivalente à média dos ganhos ao longo dos 30 dias. Isto é uma forma de equilibrar a forma como se expõe ao risco, o capital e criar também alguma disciplina. Nenhum trade ou um dia de negociação deverá afetar a conta de forma significativa. O ideal é o máximo de perdas do dia pode ser de forma a ser recuperado no dia seguinte, ou seja, de criar aqui este equilíbrio, esta balança para poder melhorar o desempenho e nunca comprometer o saldo da conta. E digo isto porque negociar sempre o menor volume possível, ou seja, ter sempre um capital disponível na conta, vai permitir, para além da conta estar aprovisionada, simplesmente permitir também uma maior mobilidade a nível de negociação. Ou seja, se eu tiver saldo, posso deixar correr o meu trade até ao meu objetivo final sem que movimentos possam fazer com que o meu trade entre em margin call ou comprometer aquilo que estava inicialmente estipulado. Por isso é que é importante negociar sempre a menor parte possível do capital. Ponto número 5. Expectativas irrealistas. A gestão das nossas expectativas face à negociação. Expectativas irrealistas são resultado muitas vezes de erros que já foram identificados e que nos vão tornar reféns do mercado e também da sua direção. Primeiro ponto a ter em conta, o mercado não quer saber de si e pode ser ilógico. Aliás, ele é completamente ilógico. Isto é o primeiro ponto que devem ter em conta. Os mercados não são nossos amigos, não estão para nos ajudar, não têm lógica e devem ser encarados dessa forma. Devemos criar expectativas realistas, quando eu digo realistas é adequadas à realidade, no sentido em que face ao valor que invisto, face ao tempo que eu tenho para dedicar, esperar também que os ganhos sejam em função de todos estes pontos. O mercado pode estar volátil, pouco volátil, tendencial ao longo de diferentes períodos de tempo, mas é normal e ganhar em todo o momento é completamente impossível. Não há ninguém que ganhe sempre, nem ninguém que perca sempre. Por isso é que o ideal é formar um plano de trading que funcione, para isso é necessário que seja testado e se tivermos bons resultados poder adicionar capital para otimizar o desempenho, para ter retornos absolutos. Mas as expectativas vêm muitas vezes de um plano realista. Formular um plano vem da experiência, vem da prática e que se vai conquistando ao longo do tempo. E por isso é que é importante não ficarmos reféns do mercado nem da sua direção. Eu tenho de
pura e simplesmente fazer uma análise, estipular objetivos, estipular metas e para poder então ser cumprido. E, por exemplo, um fator a ter em conta quando estamos a negociar é intraday. Os mercados estão mais voláteis, por exemplo, na abertura da sessão e muito mais calmos na maior parte da sessão. Isto se não saírem indicadores que alterem esta regra, por isso é que também é importante, paralelamente à negociação, fazer também um acompanhamento, um bom calendário económico, porque há indicadores que são divulgados, têm datas e horas específicas que são lançados e podem influenciar a sessão. Isto, por exemplo, os non-farm payrolls nos Estados Unidos são o exemplo deste ponto. Devemos definir estratégias diferentes e devem ser usadas e testadas de forma também a maximizar os resultados. Ponto número 6, a utilização de uma conta de demonstração. Ora, a conta de demonstração deve ser utilizada por vários motivos. O principal de todos, ganhar destreza com a aplicação, estar à vontade, para dominar perfeitamente a plataforma de negociação, testar ordens de abertura, utilizar níveis técnicos de preço, suportes, resistências e vai permitir testar se o plano funciona. A conta DEM é precisamente para isto, para ganhar destreza com a aplicação, simular a negociação, pôr em prática uma determinada estratégia, mas não devemos ficar reféns da conta de demonstração e estar continuamente num cenário de simulação, porque só vamos saber efetivamente se o plano funciona, se é viável, se condicionarmos, se o testarmos também no contexto real. Porquê? Porque vai pôr à prova também as nossas emoções, que é uma parte fundamental do trading. E por isso mesmo é que é importante não ficar preso à conta de demonstração. Seguindo para o ponto número 7, a utilização das ferramentas. Os gráficos são uma ferramenta fundamental para a negociação. O que é que acontece? Há muita informação a nível técnico. Podem ser utilizados vários indicadores técnicos e de análise gráfica. Podem ser feitas várias interpretações, podemos colocar vários dados. Mas colocar também excesso de informação pode tornar bastante disperso e confuso. E muitas vezes um trader menos experiente está a testar, está a conhecer o mercado, o que é que acontece? Quer usar os indicadores, quer pôr à prova, quer colocar a informação. De forma a tornar a informação, a mensagem mais clara, um gráfico limpo é sempre o mais eficaz. Usar o mesmo tipo de indicadores, como 2 de volatilidade e 2 de oscilação, podem ser redundantes e dar sinais errados. Devemos usar a informação que nós consideremos como prática e simples, para que nos transmita uma mensagem clara. Escolher, por exemplo, cores e tipos de gráfico para poder personalizar para cada trader, de forma a permitir também uma leitura e uma interpretação rápida. Ou seja, não condicionar o excesso de informação, poder utilizar aquela que achem que é útil para vocês e que vos passa mensagens claras. O objetivo aqui é simplificar a informação. Ponto número 8. Começar devagar conta e alavancagem. Ora, uma conta de simulação nunca vai igualar as condições reais de trading. Fatores como a emoção, a psicologia, slippage só se entendem de facto numa conta real. E para começar, nada melhor que uma conta pequena, mais adequada à negociação, vai permitir controlar o plano de trading, as emoções e ganhar experiência. A alavancagem vai multiplicar os ganhos, mas também as perdas. Devemos considerar sempre o valor total da conta para calcular a alavancagem. Por isso é que é importante começar gradualmente, testar um plano, ou testar a forma como negociam, e para depois então poder colocar mais capital e poder otimizar o retorno. Isto é fundamental. Ponto número 9. Fazer um registro do desempenho. Manter registros e resultados. Um diário de trading, ou seja, criar um diário de trading é uma forma eficaz de aprender tanto com os bons como com os maus resultados. Por isso é muito importante guardar registros com datas, ativos, lucros, perdas e talvez ainda o mais importante, a performance. Fazer uma análise periódica aos registros de negociação são bastante úteis para retirar conclusões, para ver o que é que funciona, o que é que pode ser melhorado, o que é que não funciona e excluir do plano. Fazer uma autoavaliação do plano que estão a elaborar. Esta citação adequa-se perfeitamente de Einstein. Insanidade é fazer a mesma
uma coisa vezes sem conta e esperar resultados diferentes. E por isso é que é tão importante fazer então uma avaliação periódica do desempenho. Ponto número 10. Encarar o trading como um negócio. A atividade do trading é de risco. Isto já sabemos, tal e qual como um negócio, se eu vou iniciar um negócio, uma atividade. Por isso, é que nós temos de ter em conta, numa fase inicial, que tanto os ganhos e as perdas individuais no curto prazo não interessam. Aquilo que é importante é sustentabilidade a longo prazo. Situações de euforia ou desespero devem ser evitadas. Um plano ajuda a criar esta disciplina e a educar de forma a que estas situações possam ser eliminadas ou pelo menos que diminuam ou que não tenham uma influência tão direta na negociação. Tal como o negócio, também o trading demora a ser lucrativo. E isto é que é importante. O vosso principal objetivo no início é, no fundo, adquirir conhecimento, ver o que é que, criar uma estratégia que vos possa tirar algum retorno, mas se calhar os ganhos efetivos, o lucro mesmo, só vai acontecer a médio e longo prazo. E isto é importante. Planear, definir objetivos realistas e aprender tanto com o êxito como também com os erros que possam vir a ser cometidos. Esta é a parte fundamental. Há que ter a capacidade de identificar o que não funciona, de otimizar aquilo que já tem implementado e ter uma capacidade de renovação e de autoanálise. Isto conquista-se naturalmente e, uma vez mais, eu friso, a criação de um plano ajuda muito para que o plano funcione ou para que a atividade do trading possa ser uma atividade com sucesso. Esta é a plataforma da IG, possivelmente já todos conhecem-se, ou apenas para que fiquem com a indicação, e em suma, como forma de conclusão, deixamos aqui alguns pontos. Portanto, não insistir em posições perdedoras, sair das posições perdedoras o mais rapidamente possível, ter uma postura relaxada perante as notícias, ou seja, se eu não estou certo, se eu não tenho a certeza perante uma determinada notícia, eu vou aguardar que seja definida uma tendência e não vou precipitar-me em negociar sem que se tenha identificado uma tendência clara para que não tome decisões de forma precipitada. Ser completamente inflexível e pragmático com o risco. Recordo, uma vez mais, deve ser negociada a menor parte possível do capital que tem na conta. Uma perda ou um dia mau têm de poder ser compensados no dia seguinte e é uma forma também de gerirem o capital da conta. Fazer uma boa gestão das expectativas perante o trading e aceitar o mercado pelo que ele é. Não utilizar demasiados indicadores, praticar uma conta demo a fim de afinar estratégias, manter um registro, um diário de negociação para poder então fazer um registro do desempenho e retirar conclusões. E estes são os pontos basilares que devem ter em conta para negociar para a atividade de trading.